Olá, e aí, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, hein? Vamos lá? Hoje continuaremos trabalhando o módulo 3, tá bom? Módulo que trata da ecologia e das ciências ambientais. Muito bem. Na aula passada, nós trabalhamos o conceito extremamente importante de ecossistema. Os ecossistemas são fundamentais. Nós temos que entender bem as suas dinâmicas para matar bem as questões aí que vão aparecer na prova, tá bom? Um outro conjunto de conceitos bastante importante, necessário, né, e que são bastante frequentes nas provas, são os conceitos de nicho ecológico e de habitat, tá bom? Em provas como o Enem, que apresentam somente questões objetivas, né? Você não precisa se preocupar tanto com a grafia dos termos. Mas, querido, é fundamental escrever corretamente, tá bom? Então prestem atenção, nicho ecológico e habitat, tá? Para escrever bem, para não perder pontos nos outros vestibulares e principalmente se você precisar usar esses termos, né, numa redação, tá bom? Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala de nicho ecológico, nós estamos nos referindo ao conceito que melhor descreve uma espécie no ambiente onde ela vive. Que melhor descreve. Então, por exemplo, se você pensar no que o organismo, né, o organismo que pertence a uma determinada espécie, come, então o que ele come? Como ele faz para obter o alimento? Quantas vezes ele come? Quanto ele come? Onde ele come? Tá bom? Então, por exemplo, se eu estou falando de um, né, organismo autótrofo, como um mogno, uma árvore de mogno, por exemplo, na Amazônia, né, faz parte do nicho dessa espécie dizer que é um produtor, que é um organismo autótrofo, que é um organismo arbóreo. Tá legal? Agora imagina, por exemplo, que eu estou falando da onça-pintada que a gente encontra, por exemplo, em vários ecossistemas brasileiros, como é o caso da Mata Atlântica, como é o caso do Pantanal, como é o caso, inclusive, da Mata Amazônica. Então, por exemplo, a onça-pintada é um organismo heterótrofo, é um organismo carnívoro, tá claro ou não? De modo geral, vive sozinho, né? Não está junto com outras onças, tá claro ou não? Tudo bem? Então, estou falando do quê? Né? Da, do papel que esses organismos desempenham no ambiente. E quando eu falo do papel que o organismo desempenha no ambiente, estou dizendo o seu nicho ecológico. Então, faz parte do nicho ecológico de uma espécie todas as informações relativas à biologia alimentar daquele organismo, daquela espécie, tá certo? É autótrofo, é heterótrofo, né? É carnívoro, é herbívoro, come quantas vezes, como faz para obter o alimento, tá claro? Onde come, tá bom? Tá certo? Tudo isso é fundamental. Interações com o ambiente também faz parte do nicho ecológico. São informações muito importantes. Então, por exemplo, bebe água? Aonde bebe água? Como se relaciona com a temperatura? Quando a temperatura é baixa, né? Esse organismo é pouco ativo, é muito ativo, né? Quando a temperatura é alta, o que acontece com ele? Quando chove, tá certo? Então, interações com o ambiente, certo? Tudo isso é importante, né? Outro ponto importante, né? Vive a 10 centímetros no solo. É um peixe de grande profundidade no oceano, tá? Então, são interações. Tudo bem? Só que as interações também podem ser com outros organismos e não só com o ambiente. Então, interações com os organismos da mesma espécie. Tá legal? Então, vive em grupo,
a espécie ou não vive em grupo? Se vive em grupo, existe divisão de trabalho, como é o caso de abelhas, por exemplo? O papel da rainha é botar ovos, o papel da operária é a limpeza, da colmeia, a alimentação das larvas, o do zangão é o que? Reprodução e defesa, né? Entende? Então, relações dentro da espécie, relações interespecíficas entre espécies diferentes. Então, por exemplo, a espécie A se alimenta de quais outras espécies? A espécie A serve de alimento para quais outras espécies? Deu para entender? Então, será que a espécie é predada por alguém ou ela é só um predador? Quando eu penso na onça, por exemplo, é um predador de topo de cadeia, tá certo? No ambiente natural, ela não é predada por ninguém, tá certo? Mas com certeza ela tem o quê? Diversos organismos de espécies diferentes que fazem parte da sua dieta. Tá claro a ideia? Bastante importante então, tá? Biologia reprodutiva. A espécie, por exemplo, ela tem organismos hermafroditas, né, que apresentam os dois aparelhos reprodutivos ao mesmo tempo, tá certo? Ou são de sexos separados? Se são de sexos separados, o macho ele é muito diferente da fêmea, ele é maior, colorido ou não. Quem toma conta dos filhotes? A espécie bota ovos, não bota ovos, entende? Tá? Então, todas essas informações são importantes. O que a espécie exige do ambiente? Ela estaria no seu ótimo, a espécie, entre 19 e 23 graus. A espécie estaria no seu ótimo com 1.500 milímetros de chuva anual, entendeu? Certo? Então, as interações, tá, que a espécie tem com organismos da mesma espécie, com organismos de outras espécies, tá, com o ambiente, exigências, né, que ela faz em relação ao ambiente para estar no seu ótimo, tá bom? A água faz parte disso, o alimento que a gente já discutiu, tá bom? Então o nicho compreende o papel que a espécie desempenha no ambiente e envolve informações como biologia alimentar, biologia reprodutiva, biologia comportamental e todas as interações que a espécie tem com organismos de outras espécies e da própria espécie e com o ambiente. Ok, queridos? Muito importante. E o habitat? O que é o habitat? Todos os locais que a espécie utiliza para desempenhar o seu nicho compõem o seu habitat. Então, todos os locais possíveis da espécie ser encontrada determinam o seu habitat. Tá claro? Onde ela come, onde ela se refugia, onde ela se reproduz. Então, é lógico que o habitat, vários pedacinhos do habitat, estão ali em cada uma das informações do nicho. Então, o nicho acaba sendo um conceito mais amplo, mais característico da espécie do que exatamente o habitat. Por exemplo, a espécie bebe água naquele lago. Peraí, mas só ela? Não. Então, habitats podem ser compartilhados. Olha que legal. Nichos nunca. Tá certo? Então, o modo de viver, ele é específico. Se existem duas ou mais espécies com o mesmo nicho ecológico ou um nicho parecido, o que acontece com elas? Elas competirão. E ao competir, nós vamos ter prejuízos, né? Prejuízos para todas as espécies que estão competindo. De modo que as suas populações diminuem e, eventualmente, podem desaparecer. Então, nichos não são compartilhados, habitats podem ser compartilhados. Ok, queridos? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, tá bom? Por favor, leiam o material de apoio, estudem escrevendo e façam os exercícios. Por enquanto é só. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, queridos.